Eu sou a Tuane, tenho 23 anos. Atualmente eu moro em Sorocaba, no interior de São Paulo. Hoje eu estou bem, mas no passado a minha história era bem diferente. Eu vim de uma família completamente destruída, completamente desestruturada, onde os meus irmãos mais velhos, eles eram viciados em drogas, então isso acarretava muitas brigas em casa, era realmente uma bagunça. E nesse período o mundo começou a brilhar para mim. Então eu comecei a sair, comecei a beber, comecei a ficar com meninos, me envolver com meninas também. Só que ao mesmo tempo em que eu fazia tudo isso, quando eu chegava em casa eu me sentia vazia. Eu me sentia muito suja, eu me sentia muito vazia, eu ficava pensando, poxa, mas eu sei que isso é errado, eu faço por conta dos meus amigos, eu não consigo parar. Então isso fazia eu ter muitas crises de ansiedade, fazia eu me sentir muito vazia, ter muita tristeza dentro de mim e eu não sabia como resolver aquilo. E era uma situação que eu não conseguia sair daquilo, eu não conseguia sair daquela situação mesmo eu não querendo. Por diversas vezes eu chegava em casa e falava, Deus, não é essa vida que eu quero, não é isso que eu sonhei pra mim, o que eu quero pra mim, né? Eu tava na igreja, mas eu não absorvia absolutamente nada daquilo que era falado, eu não deixava a palavra entrar. Tudo que o pastor falava eu debatia dentro de mim, eu falava, não é bem assim, o pastor não sabe do que ele tá falando, ele é preconceituoso, né? Até que chegou um dia em que ele falou assim, eu não vou pregar hoje pra quem está chegando na igreja. Eu vou pregar para quem está há muito tempo dentro da igreja. O que você está fazendo da sua vida? Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Nesse momento, aquilo ecoou de uma forma dentro de mim que eu ficava me perguntando o que eu estava fazendo da minha vida. Realmente cortei tudo o que eu sabia que estava fazendo de errado, eu cortei. Eu falei, Deus, só me dá forças para eu me batizar. E depois de alguns dias eu descobri que eu contraí uma doença. Aquilo para mim foi o que tirou o chão dos meus pés. Eu achava que eu já estava no fundo do poço, mas depois dessa informação, me vi realmente ali sem chão, sem saber o que fazer, né? Entre laboratórios e consultas, teve um dia que eu fui deixar os exames no laboratório. Quando eu estava voltando para casa, eu sentei no chão do terminal para esperar o ônibus. E aí começou os pensamentos mais fortes ainda, falando, viu, olha o que você tá no seu corpo. Você é uma vergonha, não tem mais chance para você. Você teve a sua chance e você desperdiçou. Não tem jeito para você, você não vai conseguir. A única forma de você realmente se livrar de tudo isso, se livrar dessa vergonha, dessa tristeza, desse vazio, dessa doença, é você se matando. Essa é a única forma de você ser livre. E aquilo ficou tão forte dentro de mim que eu realmente quase subi na ponte para me jogar. Mas foi quando eu olhei em direção à igreja, porque entre o terminal e a igreja tem essa ponte, eu olhei em direção à igreja e lembrei do que minha obreira me falou. Ela falou que servir a Deus é um caminho sem volta. Ali eu decidi entrar dentro do ônibus, fui embora para casa. Comecei a conversar com a esposa do pastor, ela foi me orientando. E nesse dia teve uma mini vigília na igreja. Ali eu contei tudo para Deus. Foi a primeira vez que eu realmente me abri com Deus e falei tudo para Deus. Falei tudo que eu já tinha feito, tudo que eu estava sentindo, tudo que estava acontecendo na minha vida naquele momento. Falei tudo para Deus. E ali eu saí daquela reunião, daquela vigília com paz, saí leve, parecia que tinha sido caminhão das minhas costas. Larguei tudo que eu tinha para largar, tudo que eu via que me atrapalhava na minha fé, que me atrapalhava na minha caminhada com Deus. Eu larguei. Ainda assim, fiquei um pouco de altos e baixos depois que eu me mudei novamente, depois que eu fui morar sozinha, ainda fiquei um pouquinho mais de altos e baixos por conta do trabalho. Então eu vivia para o trabalho, eu me dedicava muito para o trabalho e acabei deixando, né, a minha salvação de lado. Foi quando eu decidi, eu falei, não, eu não vou mais viajar a trabalho porque isso está afetando a minha fé. Foi quando veio o jejum de Daniel. E eu falei, eu vou fazer esse jejum de Daniel como eu nunca fiz. Eu vou me lançar nesse jejum de Daniel. Então, eu me lancei. Eu jejuava, eu orava, acompanhava as mensagens do Bispo Macedo. Eu procurava estar sempre em espírito, em comunhão ali com Deus, para fazer tudo que era certo, para realmente me entregar para Deus. E num domingo de manhã, durante a busca, eu fui diante do altar e eu falei, Deus, eu tenho a minha vida inteira planejada. Tudo que eu quero, tudo que eu sonho, eu tenho a minha vida inteira planejada. Mas eu não vou dar mais um passo se eu não tiver a tua presença, se eu não tiver o teu Espírito. E naquele momento o Espírito de Deus veio sobre mim. Foi a paz, a alegria, a felicidade, a certeza de realmente, poxa, Deus é comigo, Deus realmente me deu uma nova chance, Deus realmente me deu uma nova oportunidade. Então aquilo para mim foi a minha maior felicidade e realmente foi muito difícil passar por tudo que eu passei, mas valeu a pena, que hoje é estar podendo servir a Deus e dar o meu melhor para Ele e ter a presença dele dentro de mim.